por 14 módulos, sendo cada módulo subdividido em 4 temas, em 4 aulas. Cada módulo representa um pedacinho da Bíblia. O curso de teologia é nível básico. Com o curso de teologia nosso nível básico, vai ser o alicerce para a gente ter o curso de nível superior, que eu quero buscar junto ao MEC, reconhecimento depois, nós vamos organizar para isso acontecer. Então, é como se fosse um nível básico. São 14 módulos, cada módulo um mês. Cada aula, cada módulo, 4 aulas. Ou seja, são 14 meses a duração do nosso curso de teologia. Ok? Muito bem. Como iniciando a situação, nós vamos iniciar, eu já mandei para vocês aí no celular, se vocês quiserem abrir, pode abrir aí. Nós vamos iniciar com o tema bibliologia. Eu não vou discorrer sobre os demais temas, eu já escrevi 6 módulos. 6 módulos já estão prontos. Falta mais um punhado aí, mas nós vamos iniciar com bibliologia. Por que iniciar com bibliologia? O que é bibliologia? É o estudo da Bíblia. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, que a gente tem que entender diante de uma situação, de um curso de teologia, é exatamente conhecer a Bíblia, conhecer como ela foi escrita, o porquê que ela foi escrita, épocas que ela foi escrita e para que serve a Bíblia. De fato, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro só? Não. A Bíblia é uma biblioteca. A Bíblia é composta por dezenas de livros, né? São 66 livros, não são? Composta, que tem a Bíblia, subdividida aí em 2 fases. O Antigo e o Novo Testamento. O que acontece que vocês precisam compreender? A Bíblia, ela não tem uma cronologia de escrita. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não é? Mas ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Ele não foi o primeiro livro a ser escrito. Então não existe uma cronologia de livros. A Bíblia não segue uma cronologia de tempo, a escrita dela. Não tem nada a ver. Creio eu, se eu não esteja muito enganado, o livro de Jó, por exemplo, foi escrito antes do livro de Gênesis, do livro de Êxodo. Entendeu? Subdividido mais um pouquinho a Bíblia, nós vamos entender que a Bíblia, ela é o Velho Testamento. Lá no passado, na era de Jesus, existia a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são a Torá. Então o povo hebreu, creio eu também que o povo muçulmano, eles seguem muito essa Torá. Entendeu? Que são aí esses 5 primeiros livros da Bíblia, certo? O que acontece? Seguindo aí, ó, bibliologia. Já fica com a Bíblia de vocês no jeito aí, quem for fazer leitura para nós, já fica no jeito aí. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3 e 16. Vai encontrando aí. Capítulo 3, verso 16. Bibliologia, doutrina da Bíblia. Existem 2 tipos de doutrinas: a doutrina da Bíblia e a doutrina dos homens. No passado muito recente, a doutrina do homem predominava mais do que a doutrina da Bíblia. Existem igrejas por aí, principalmente as igrejas pentecostais. Nós somos pentecostais. Nós não somos neopentecostais, não, nós somos pentecostais. Mas existem inúmeras igrejas pentecostais por aí, ainda hoje, que utilizam muito mais a doutrina do homem do que a doutrina da Bíblia. O que é a doutrina do homem? A partir do momento que eu falar para vocês, eu como pastor de vocês, se eu falar para vocês, ó, a partir de hoje está proibido vocês chupar esse pirulito de coração. Se vocês chupar, vocês estão em pecados. Aí, o Ageu, lá na casa dele, escondido de mim, vai e chupa o pirulito.
A hora que ele acabou de chupar o pirulito, Jesus vem. O que vai acontecer com Ageu? Ele vai subir ou ele vai ficar? O que você acha, Luiz? Aqui ele vai subir, porque foi o homem que criou, não Deus. O que vocês acham? Pode falar, gente, é uma aula. Fica à vontade. E aquela cana vai me pegar e eu mordendo aí. O Ageu achou bom. O que vocês acham? O Ageu sobe ou fica? Acho que isso vai do pensamento, sei lá. Não sei se o pensamento interfere nisso. Existem. Porque tem aquela passagem que o que é ligado na terra é ligado no céu. O que é ligado na terra é ligado no céu. Ou seja, então se a hora... Vamos ficar à vontade aí que nós vamos para a Bíblia. O negócio nosso aqui é Bíblia, gente. Nós vamos trabalhar e estudar com profundidade de Bíblia. Gente, eu vou sempre trabalhar com vocês com exemplos assim práticos para haver uma compreensão perfeita da situação. Nós estamos, olha só, esse é o alicerce. Se o crente não crê na Bíblia, o resto desmorona. Leia para mim aí, 2 Timóteo 3,16, que nós já vamos responder a questão aqui para vocês. Eu vou provar dentro da Bíblia. Verso 16. Não, nós vamos falar à luz da Bíblia. Todas as situações, o que nós não der conta, nós damos um jeito de estudar depois e aprender, mas vai ser esclarecido tudo à luz da Bíblia. Pode ler aí, gente. 2 Timóteo 3,16, quem encontrou? Fala, leia. Tem nada... Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para nós ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Muito bem. Toda a Escritura é inspirada. Ou seja, o que está escrito na Bíblia aqui foi o homem que escreveu por si só. Então o que acontece? Toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia é inspirada. Agora, em relação à situação de doutrina, porque nós vamos estudar sobre a doutrina da Bíblia. Antes de estudar da doutrina da Bíblia, nós estamos falando da doutrina do homem. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Entra igual uma igreja, o pastor exige uma doutrina, o pastor fala assim, só pode subir aqui no altar de terno, gravata e chapéu. Igual a gente vê essa igreja. Exige uma doutrina, igual a igreja do véu. Só pode ser os cultos com véu. Exige uma doutrina. Doutrina do homem. Eu proibi o Ageu, na qualidade de pastor dele, de chupar o pirulito. Chegou lá na casa dele, ele chupou, e logo depois que ele chupou, ele morreu. Ele morreu e não pediu... pediu perdão. É verdade que ninguém tem o conhecimento, ninguém tem a certeza para onde o Ageu foi de fato. Porque pode ser que na hora que ele estava ali suspirando, ele recebeu o perdão de Cristo. Mas ele pecou? Pecou. Chupar pirulito é pecado? Não. Mas desobedecer é pecado. E eu provo dentro da Bíblia. Eu provo dentro da Bíblia, em pelo menos 6 vezes, que desobediência é pecado. E o pastor proibiu o pirulito. Então ele foi para o inferno, provavelmente, pelo pecado de desobediência. Pastor, mas existe graça, é verdade. Existe a graça, é verdade. Então por que Deus não livrou inúmeras situações dentro da Bíblia? A gente não tem como aprofundar demais, porque o tempo é corrido, é curto demais da conta. Por que Deus não livrou inúmeras situações? Exemplo, doutrina do homem. Certa feita alguém orou e falou assim, não vai chover mais. Está escrito na Bíblia que eu posso falar para a chuva não descer mais na terra? Está escrito na Bíblia que eu posso profetizar um carro na sua vida? Está escrito na Bíblia que eu posso profetizar, Lohane, que você vai ganhar um carro, que você vai comprar uma casa? Onde está escrito na Bíblia isso? Não está. Só que a Bíblia fala que Deus vela pela palavra do seu ungido. Quem é o ungido da casa, no caso, é o pastor. Então a Bíblia diz que Deus vela. Aí você fala assim, é verdade, existe a graça. Só que Jesus, eu provo dentro da Bíblia aqui, que ele não veio
para desfazer a lei, mas para cumprir a lei. Aí é aonde que entra inúmeras situações hoje na atualidade. Por quê? Porque existem N igrejas por aí. Existem N igrejas por aí. Então o que a gente tem que tomar cuidado? Muito cuidado, irmão. Nessa situação de doutrinas. Lá no inferno tá cheio de gente que não cumpria doutrinas dos homens e foi para o inferno por não cumprir doutrina dos homens. Hoje o mundo tá cheio de gente que foi levado na conversa por doutrina humana, é verdade, que não cumpriu, que hoje não consegue ser crente mais. Lá no passado, há 20 e tantos anos atrás, nós tínhamos um ministério de louvor que chamava Shekinah, né, Luizinho? Com conhecimento de Bíblia que eu tenho, eu vou proibir um pirulito? Por que eu não vou proibir? Porque eu tenho conhecimento da Bíblia. Só que lá no passado, irmão, existia N pastores que eles não conheciam a Bíblia como a gente conhece hoje. Antigamente amarrava-se cachorro com linguiça. Então foi muita gente por inferno com o preço da desobediência. Infelizmente, gente, é a realidade. Deus constituiu homens para nos guiar nessa terra. Aí você fala assim, não, mas a doutrina, eu tenho que seguir a Deus. Eu não tenho que seguir... Não, você está infelizmente errado. Você está errado, você não tem que seguir a Deus. Você tem que seguir o seu pastor, porque o seu pastor representa Deus na terra. E eu te provo dentro da Bíblia isso aqui também. Pastor, mas eu não posso seguir o pastor. Então, irmão, quem não segue... É por isso que existe N igrejas. Exemplo, o Luiz veio de uma igreja, você veio de outra. Por que você saiu da onde você estava? Porque eu nem sei aonde foi. Por que você saiu da onde você estava? Faça uma auto-reflexão. Por que você, a Zilda, saiu de onde? Eu nem sei onde ela estava. A Érica, mas por que você saiu de lá? Pois é, mas o Luizinho não sei onde ele estava agora. Por que ele saiu de onde ele estava? Porque vocês... Você está entendendo? Porque o pastor estava com doutrina humana demais e não tem precisão. Aí o que acontece para você não cometer o erro da desobediência? Não compactuar com a situação, mas sair debaixo da bênção. Você está entendendo a situação? Aí você fala assim, pastor, mas então as doutrinas vão morrer tudo, irmão. Eu sofri a vida inteira na igreja primitiva, na Assembleia Primitiva, por quê? Porque inúmeras coisas eu não concordava, porque eu conheço a Bíblia de trás para frente, da frente para trás, desde quando eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. Só que eu tinha poder para falar, para contrabater alguma coisa, eu não tinha. O que eu fazia? Colocava o meu rabinho entre minhas pernas, ficava quietinho na minha, por quê? Eu não tinha. Porque eu conhecia a Bíblia, aqui ó, eu trouxe essa revista aqui eu aprendi, eu cresci lendo e estudando isso aqui, ó. Isso aqui, quando os professores, eu tinha 15 anos de idade, o meu pai ia ministrar um curso, uma escola dominical dessa aqui, ó, Jetro, Conselhos Sábios que Aliviam Fardos. Irmão, para mim ministrar esse tema aqui, eu não preciso de mais nada. Isso aqui basta para mim, nós passamos a noite inteirinha com esse tema aqui, ó. Conselho sábio que alivia fardo. Eu lembro do meu pai passar a semana inteirinha lendo, estudando, remoendo e aquela coisa. Porque a maioria do povo antigamente, os pastores, irmão, não é falando mal, mas era analfabeto antigamente. Não era só os pastores, era todo mundo. Os estudos hoje estão mais presentes na vida do povo, hoje, do povo mais novo. Nós temos pastorzão aqui em Goiânia, de igreja gigantesca, que mal sabe fazer o ar redondo. Que mal sabe fazer o ar. Aí por que eles falharam muitos nas doutrinas? Aí, exemplo, o Ageu foi proibido de chupar o pirulito. De repente ele foi para o inferno. E o pastor, eu que proibi ele lá na década de 50, de 60, será que eu não vou ter que pagar um precinho lá com Deus depois? Jesus não vai ter uma conversinha comigo, igual vai ter com dezenas, com centenas de pastores lá atrás, que utilizou de doutrinas que não eram bíblicas, e muita gente foi para o inferno por causa desses pastores. Você acha que eles vão ter a cobrança deles? Você pode ter certeza que vai. Vai ter a cobrança deles, sim. É verdade, o cidadão foi para o inferno, mas o pastor vai
dar conta da alma dele, porque o pastor foi o culpado, coitado, de ir para o inferno. Porque não precisava. Não precisava. Uma coisa é certa, irmão. Deus, agora vocês entenderem o que é o sacerdócio real nessa terra, quando Deus foi matar, isso aqui é bibliologia. Quando Deus foi matar Moisés, vocês sabem como que aconteceu a morte de Moisés? Moisés, depois de Jesus, eu acho que foi o maior profeta que pisou nessa terra, né? O maior pastor que pisou nessa terra, eu creio que foi Moisés. Eu acho que não teve outro maior. Você sabe como que aconteceu a morte de Moisés? Moisés é o que atravessou o povo Mar Vermelho, tirou o povo do Egito, foi lá, lançou as 10 pragas sobre o Egito, entendeu? Esse é o Moisés. Por quê? Como que aconteceu a morte de Moisés? Alguém sabe, arrisca me dizer? Só para vocês entenderem o que é autoridade sacerdotal. Sabe não? Deus mandou Moisés subir no monte. E lá em cima do monte, Deus falou para Moisés assim, ó, tira toda a sua vestimenta pastoral, porque eu vou te matar. Sabia disso, né? Eu vou te matar. Deus falou com Moisés. Eles conversavam assim, ó, Moisés não olhava para Deus, mas eles conversavam assim, ó, lado a lado, de costa, porque ninguém pode ver Deus de frente. Moisés, eu creio que foi o que conversou mais perto dele. Aí eu creio que Moisés deve ter perguntado, né? Deus, mas por quê? Olha, você está vendo a terra prometida? Foi desobediência. Estava escrito na Bíblia que podia desobedecer? Moisés desobedeceu. Aí Deus falou, olha para a terra, Moisés. Moisés viu aquela terra bonita assim, em cima do monte. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo tudo? Então tá bom. Agora tira a sua capa de pastor, porque você vai morrer agora, que eu vou te matar. Eu vou te trazer para perto de mim, porque você me desobedeceu. Você bateu na rocha com raiva, com ira. Então você vai subir, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas você não vai entrar. E Moisés passou dessa para mim, ó. Morreu. Aonde ele foi enterrado? Quem sabe? Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. Nem o diabo não sabe, porque quem enterrou o corpo de Moisés foi Deus, foi o próprio Deus. Então o que acontece? Imagina, Lohane, Moisés era o grande, o maior líder que já passou dessa terra depois de Jesus. Deus matou ele pela desobediência. Imagina nós. Começa a calcular aí a situação. Entendeu? Então ele desobedeceu, pagou com a vida. Mas ele subiu, viu? Tá claro que ele subiu. Ele está no céu, porque Deus falou que ia levar ele para a glória. Tá bom? Fica tranquilo. Então o que acontece? Continuando, vocês entenderam a situação da desobediência? Eu vou dar um outro exemplo claro aí. A maioria das igrejas pentecostais proíbe álcool, proíbe vinho. E se você congrega lá e está bebendo um vinhozinho? O que está acontecendo? Você está pecando. Se Deus vir, você vai pro inferno. Deixa eu só fazer uma reflexão aqui sobre uma situação. Minha avó morreu desde que eu entendo por gente. Minha avó não tomava refrigerante, porque para ela pecado. Refrigerante era pecado. Isso não foi doutrina de pastor. Isso é coisa dela. Uhum. E ela morreu sem tomar refrigerante, porque o refrigerante para ela era pecado. E nessa situação, como é que fica isso? Porque assim, não foi designado do pastor, foi coisa do pensamento dela. Para ela, o refrigerante era pecado, mas o pastor não falou, ó, irmã Carmelitas, você tomar refrigerante, você é pecado para ela. Não foi isso. Isso foi uma coisa do psicológico dela, da cabeça dela. Antigamente, irmãos, a Coca-Cola era pecado, mulher andar de bicicleta era pecado, cortar o cabelo é pecado, sei o que é pecado, um punhado de coisa era pecado. Mas tem gente, eu não vou longe não, você nunca vai ver a minha senhora pintar as unhas. É pecado pintar as unhas? Não, não é pecado. Não é pecado de forma nenhuma. Não é. Tudo que é demais passa. Nem todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Apóstolo Paulo, graça. Então o que acontece? Por que ela não pinta as unhas?
Porque ela fez um compromisso com Deus, que o Nicolas era epiléptico. E ele foi curado da epilepsia. Ela fez um compromisso com Deus, se Deus fizesse a obra, ela não usaria mais. E pronto. Você está entendendo? Aí, vamos lá para o vinho. Existe a igreja por aí que proíbe vinho. Se você beber o vinhozinho e Jesus vir, você vai para o inferno, meu irmão. Você está desobedecendo uma ordem expressa do seu pastor. Está desobedecendo. Vai para o inferno e eu provo dentro da Bíblia que vai ficar. Porque manda quem pode, obedece quem tem. Por que que eu não proíbo vinho? A Bíblia não proíbe o vinho. Se a Bíblia não proíbe, é o que eu acabei de falar para vocês. O meu negócio é Bíblia. É Bíblia. O apóstolo Paulo, vamos lá para a graça de novo. O apóstolo Paulo vai dizer que se carne de porco te faz mal, não coma. Carne de porco te faz bem, coma. Ou seja, irmão, tem coisas que para mim é pecado, que para o Luiz não é pecado. Mas é coisa que realmente não é. Não é que o pecado é relativo, não. O pecado é absoluto. Exemplo, eu tenho convicção que beber um vinhozinho, sem ficar bêbado, viu? Uma taça de vinho e tal, 2, não é pecado. Pode ser qualquer um que para mim falar que é pecado, eu tenho plena convicção que não é. E a Bíblia não fala que é. Mas o Luiz Carlos acha que é pecado. Ele acha e colocou na cabeça que é pecado. Se eu beber o vinho, eu estou pecando? E se o Luiz Carlos beber? Ele está pecando. Porque o conhecimento dele fala que é pecado para ele. Você está entendendo? Então, se o seu conhecimento... Pastor, mas prova dentro da Bíblia. Vamos para a Bíblia. 1 Coríntios 11 e 23 para frente. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do... O que que Jesus está falando aqui? Jesus está falando, ó, para você vinho é pecado, não beba. Para você está entendendo? É a mesma coisa que Jesus está falando isso aqui. Gente, se vinho é pecado, Jesus transformava água em vinho direto. Já transformou na Bíblia e o povo enchia a cara. E era vinho bom. Então isso aqui é um exemplo barato que eu estou dando para vocês, que existem situações que a minha consciência vai me condenar, mas não vai condenar o Luiz Carlos, não vai condenar o Gabriel, mas vai me condenar. E se eu fizer, eu vou pecar, porque examina-se o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Então o comer do pão e o beber do cálice é exatamente isso, desde que a Bíblia não condene, porque o pecado que é bíblico, ele é absoluto, ele não é relativo, entendeu? Eu estou dizendo em situações assim, gente, mas o Gabriel colocou na cabeça que ele não pode comprar um carro elétrico, porque é pecado, veio da China. Ele colocou na cabeça que é pecado, porque o carro veio da China e tal, e o carro é chipado, é pecado para ele. Se ele comprar um carro elétrico Jesusinho, o que, é que vai acontecer com ele? Vai para o inferno. Vai para o inferno. É a convicção da pessoa que leva para o céu ou para o inferno. Exatamente. Ou seja, é a consciência numa situação que não é bíblica, deixamos claro isso. A mãe da avó do Luizinho não tomava refrigerante, ela tinha convicção. Você está entendendo? Então isso é relatividade de pecados, que para um é e para outro não é. Agora vamos falar sobre pecados absolutos? O que é um pecado absoluto? Exemplo. O que é um pecado absoluto? Matar, roubar, falar mal dos outros, trair, o que mais? Mentir, adulterar. Esses pecados aqui é relativo? Adulterar para mim não é e para o Gabriel é? Existe isso? Não. Por quê? Porque agora nós estamos dentro da Bíblia. Entendeu? Nós estamos dentro da Bíblia. Muito bem. A palavra de Deus aqui está falando, ficou respondido nessa situação, que a Bíblia, lá na aula 1, é revelação, inspiração e inerrância. Por que revelação? Quem que revelou a Bíblia? Deus, não é?
A inspiração vem da onde? Do Espírito Santo de Deus. Quem que revelou o livro de Apocalipse? Que o livro de Apocalipse significa revelação. Quem que revelou para João lá na ilha de Patmos? Não foi Deus? E quem que inspirou para ele escrever tudo que ele via na revelação de Deus? O Espírito Santo. Entendeu? Então o que acontece? A base da situação aí está exatamente 2 Timóteo 3:16. Deus, ele se revela por si só como sendo o verbo. Lá em Salmo 19, capítulo 1, e lá em Romanos vai falar da consciência, e no geral vai falar da criação, que Deus é. Deus é. Deus, ele não foi criado, ele era, ele é e ele vai ser. O livro de Salmo deixa isso claro. Você está entendendo? Sobre a generalização dessa situação de Deus. E sobre a nossa consciência, a gente sabe, por ouvir falar, por ler, que Deus era o verbo, ele se fez verbo, ele se tornou verbo, você está entendendo? Sem ninguém fazer ele. Pelo contrário, ele é o Criador. Com o poder da fala, Deus fazia. Haja isso, haja aquilo, haja luminares, haja terra. Não foi? A terra antigamente era sem forma e vazia. E o que tinha na terra? Água. Não era? Antigamente? Segundo a Bíblia? Então Deus começou a criar tudo com o poder da fala. Por quê? Porque ele podia. Ele precisava colocar a mão em alguma coisa para fazer? Não. E aí eu só criava falando. Então por isso que Deus, ele é o verbo, entendeu? E quando a gente fala da revelação no geral, nós estamos falando de Deus. Quando a gente fala em especial a Bíblia com Jesus Cristo, nós vamos ver lá em Hebreus 1 e 2. Porque quando Jesus desce e vem para a terra e começa o ministério dele aos 30 anos, ele veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. Pecado esse que entrou através de uma mulher, não foi? Quem que trouxe o pecado para o mundo? Eva, né? De que maneira que Eva trouxe o pecado? Então, qual que foi o pecado da Eva? Desobedecer. Olha o que é desobedecer. Por causa da desobediência de Eva, não aconteceu muita coisa, o Rogério. Não foi a desobediência de Eva que desencadeou nós a perder o jardim do Éden, não. Foi pelo pecado de quem? De Adão. Pode ter explodido. Porque se Eva peca e Adão não peca, Deus não ia considerar o pecado da Eva para expulsar eles do Éden. Porque quem que é o sacerdote da casa? Então o pecado só é configurado quando Adão é levado na conversa de Eva. Porque ele foi levado à conversa. Meu amor, essa maçãzinha tá maravilhosa, come. Aí, a hora que ele come do fruto proibido, eles que não usavam roupas, ele se viu nu, envergonhado. É a mesma coisa de quando a gente peca, não é? A gente não fica assim meio descabriado, assim, pedindo perdão para Jesus o tempo todo, com vergonha. Então Adão, ele viu que ele tinha errado, o que ele fez? Ele foi para o meio do mato e arrumou umas folhas de bananeira, sei lá do que foi, e se cobriu quando Deus foi visitar. Porque a Bíblia fala que Deus ia visitar Adão e Eva lá no jardim, no todo cair da tarde, não é que fala lá? Todo dia Deus ia visitar. E aí chegou o dia que eles aprontaram, Deus chegou para visitar, aí eles estavam cobertos com vergonha de Deus. Não deram conta nem de disfarçar. Adão não conseguiu disfarçar para Deus que ele tinha errado, certo? Nós estamos falando da revelação. Então Deus se revela por si só no livro de Salmos. Lá em Hebreus 1 e 2, Deus se revela em especial a partir de Jesus. E no pentecostalismo, Deus se revela a partir da revelação.
O que é isso? Como que Deus se revela? A partir da revelação. Usando profetas, não é? Usando profetisas. É Deus se revelando. Entendeu? Com o dom de profecia. E aí, já aproveitando a situação, quando Deus está entregando um recado para alguém na igreja, o que é que os demais têm que fazer? Interceder. E ó, o segundo tópico aí, a inspiração. Como Deus escreveu a Bíblia? O sopro de Deus. 2 Timóteo 3,16. O sopro de Deus, olha só. Toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino da repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Quem que tem o poder de educar um crente na justiça? É seu irmão de banco? Hã? Não. Quem que tem o poder de educar uma ovelha? O pastor. Por que que o pastor tem o poder em justiça? Aí eu pergunto a você, os pastores de hoje em dia estão educando o povo em justiça? A maioria não, né? Está usando ferro, né? A maioria. O que é educar em justiça? Utilizar a palavra de Deus. Aí o que acontece? Se eu utilizo a palavra de Deus para educar, um pastor, ele é juízo. Ele é juiz para julgar. Então por que os pastores hoje se colocam na posição de juízes para julgar o povo? Não coloca? Você está de prova, 3 meses, 5 meses, 6 meses de prova. Aonde que vocês viram falar dentro da Bíblia que Jesus colocou alguém de prova, irmãos? Antigamente você pagava pelo seu pecado com dinheiro. Se o seu pecado fosse assim, pouquinho, menor, você matava uma galinha, um frango e oferecia a Deus para ele perdoar o seu pecado. Se fosse um pecado assim maior um pouquinho, Rogério, se fosse assim mais ou menos um bar de chopp, aí já era um cordeiro que matava. Se o pecado fosse algo maior um pouquinho, se fosse uns 5, 6 bar de chopp, aí já era uma vaca, uma novilha. Era baseado no tamanho dos pecados. Você sacrificava a Deus. Assim, ó, só dar um exemplo aqui rapidinho. Esse negócio que o menino tá falando é tão importante sobre essa questão de ter o poder de juiz. O poder de juiz. Quero dar um exemplo aqui, o seguinte. Quando eu vim de Bom Jesus, o Maninho sabe da minha situação e alguns dos irmãos aqui também conhecem. Eu morei com uma pessoa 5 anos, estava no relacionamento, porém não estava casado, não estava. Mas eu conhecedor da palavra a vida inteira, certo? E eu fiquei com essa pessoa 5 anos morando junto. Eu sei que eu estava errado, por não casar, por, né, não estar fazendo. Beleza, vim de lá para cá, a gente separou, eu vim embora. E aí eu fui na igreja onde essa situação, querendo voltar para a igreja, arrependido e tal, porque eu sabia que eu já tinha errado, já tinha pecado, né? A mulher já estava para trás, já tinha deixado ela. Já tinha acabado tudo, eu já estava querendo voltar para a igreja, querer ter força para voltar para a igreja. Eu conversei com o pastor. Sabe o que o pastor me falou? Não, você pode voltar, mas eu vou te dar a prova. Isso há pouco tempo. Agora, eu já tive a prova 5 anos. Já sofreu na mão da mulher 5 anos, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou com o rabo. Por qual motivo eu ia ficar mais 60 dias afastado? Faz sentido? Entendeu? Pastor, só uma dúvida. Falta de sabedoria, falta de, entendeu? Bíblia. Falta de Bíblia. Falta de Bíblia. Fala sobre o casamento. Aonde tem a palavra casamento? Porque lá fala assim que o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. É. Mas aonde fala assim que ele tem que casar? Entendeu? Tem alguma passagem dessa que
fala que ele tem que ter um casamento, ele tem que casar. Porque aqui fala, não matarás, não roubarás, é bem específico, né? É doutrina. Você quer saber se o casamento é doutrina? Exatamente. Se é quer saber doutrina se humana está ou se existe na Bíblia mesmo. É porque eu vi o cara falando isso, sabe? Eu Não matarás, Esse- não roubarás, mas E aí assim, matarás. e assim, por que mesmo você quer saber disso? Você quer... Você tá casado, né, pastor? Luiz, você tá perguntando onde? Contando que fala sobre o termo da união, nós não pode aprofundar muito, mas quando fala sobre o termo da união, aí depois vai falar que aquele que é unido na terra, aquele que é ligado na terra, é ligado no... Então o casamento é o quê? Exatamente, é uma ligação na terra. Só que o que é ligado na terra é ligado no... Então, tudo que você compactuou na terra é registrado no céu. E a Bíblia deixa claro que tem que unir, tem que largar pai e mãe para a constituição da família. E se você voltar lá para o Gênesis, você vai ver que Deus fez o primeiro casamento. Essa é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Foi Deus quem fez o casamento do Adão e da Eva. Então já começa lá no passado, a constituição da família. O que acontece? Esse negócio aqui é intrigante porque lá no mundo islâmico, os homens lá têm 2, 3, 4, 5 mulheres. Aí o que acontece? O que é ligado na terra é ligado no... Lá pode, nós não pode. Então cada um de vocês se contente com a que vocês... Porque aqui no nosso mundo, graças a Deus, né, mulheres? Já pensou se vocês fossem lá do islamismo? Da Arábia, das Arábias? Entenderam? Então, muito bem. Continuando aqui sobre a inspiração. Como que Deus escreveu a Bíblia? Definição. Foi a partir do sopro, da palavra, né? A plenária verbal. Cada palavra foi inspirada. Não só as ideias, a palavra tem inspiração do Espírito Santo de Deus. A inspiração, irmão, isso aqui é muito sério, ó. A inspiração veio do Espírito Santo de Deus. Só que o que acontece? Quem escreveu a Bíblia? Foi um só autor? 2, 3, 4. Quem escreveu a Bíblia foi só gente formada, culta? Foi quem que escreveu a Bíblia? Teve boiadeiro, teve pescador, teve doutor, teve médico, teve advogado. Você está entendendo? Então teve inúmeros homens que escreveram a Bíblia de inúmeras culturas diferentes e de inúmeros níveis de estudo. Se você for ler o Novo Testamento, o Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que o livro de Lucas, por exemplo, é um livro com a escrita mais culta, mais erudita, na verdade. Por quê? Por que o livro de Lucas é assim mais bem escrito? Com palavras assim mais bem colocadas, melhores. Por quê? Ele era doutor, gente. Mas se você vê outro livro lá, teve um boiadeiro que escreveu o livro da Bíblia. Inspirado. Então o que acontece? Não é porque a inspiração é de Deus que a escrita vai sair numa cultura de pessoa formada, erudita. Não. Então cada um que escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, utilizou-se da cultura que ele vivia. Entendeu? É por isso que se você for um estudioso da Bíblia, você vai ver inúmeras linguagens de escrita dentro da Bíblia. Se você for nos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver a mesma história contada de forma totalmente diferente. Mas a história é a mesma. Mateus, Marcos, Lucas, João. Se você pegar lá a multiplicação dos pães em Mateus, em Marcos, Lucas, João, você vai ver diferença de escrita. A história é uma só, mas escrita diferente, com personalidades diferentes. Mas isso quer dizer alguma coisa em relação à inspiração? Não. A inspiração é a mesma. Por quê? Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, no tempo e na hora que Ele quer. O que eu entendo com isso aqui? Que a Bíblia foi escrita não só num tempo só. Ela
foi escrita em centenas de anos, da maneira que Deus quis, do jeito dele, contando que a inspiração é única. A inspiração da escrita da Bíblia por si só é toda do Espírito Santo de Deus. Entenderam? Estão compreendendo direitinho? Hoje é como se fosse uma introdução ao estudo da Bíblia, viu? O que você não estiver entendendo, pode falar, tá ok? Aí, muito bem, o terceiro tema aqui, inerrância. O que é inerrância? A Bíblia erra? Não, a Bíblia não erra. Só que nós temos que tomar muito cuidado em concordância da Bíblia. Porque existe uns filhos do diabo por aí que pegam um versículo isolado da Bíblia e discorre e coloca uma doutrina assim, sobrenatural, e amarra o povo com linguiça, com doutrinas inerrantes, contando que a Bíblia não erra. A Bíblia, ela não tem que ser traduzida, ela não tem que ser, como que eu digo para você? Tem gente que fala assim, ó, eu entendi, exata, a Bíblia não tem que ser interpretada. A ela que entender do jeito, minha sogra de outro, não. A Bíblia é uma compreensão só para todo mundo. Você está entendendo? Às vezes você não compreende a Bíblia, mas não é porque você não está interpretando, porque não tem que interpretar. Você tem que ler e entender, porque é uma coisa só para todo mundo. Não tem esse negócio, não, eu entendi assim, eu vou fazer assim. Não, eu já não entendi assim. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia ou é ou não é, ela não erra. Entendeu? A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Não existe erro na Bíblia, não tem erro. Entendeu? Ou seja, a inerrância, não existe erro. Não existe erro histórico, científico ou doutrinar na Bíblia. João 17:17 vai falar sobre isso. Não existe erro. Entendeu? E contradição? Existe na Bíblia contradições? Existem algumas contradições, é real. Por que existe contradição? Quando você não compreende o texto isolado, pode acontecer contradição na sua mente. Mas uma coisa é certa, a Bíblia por si só, ela se explica. Por si só ela se explica. Então o que é a Bíblia na nossa vida hoje? O que é a Bíblia na vida de um crente? A Bíblia é um manual. Um manual onde você tem resposta para tudo. Tudo que você quiser saber sobre a sua vida, a resposta está aqui. A maior profecia que existe não é uma profecia de revelação entregada no altar da igreja para você, não. Não é Deus usando algum profeta, não. A maior revelação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Exatamente, irmão, até para profetizar. Até para profetizar. Nós temos inúmeros exemplos aqui na igreja de profecias e profecias de gente que veio e profetizava e não cumpriu. E não cumpriu. Eu tenho certeza que vocês aqui têm profecias mandadas aí que não cumpriram. Existe profecia da carne, existe profecia de Deus e existe profecia do diabo. Da Bíblia fala que a gente tem que julgar a profecia e não o profeta. Então é outra situação que a gente tem que tomar bastante cuidado com essa situação. Julgar a profecia e não. Por que julgar a profecia? E o profeta não? Porque o profeta é de Deus. O que diferencia? Vamos lá. Bibliologia. O que diferencia uma profecia de Deus, da carne e o do diabo? Por que essa profecia das duas se qualifica como profecia da carne? É da carne. Por quê? O contexto, né? O contexto das duas é o quê? Irmão, o diabo conhece o seu passado todinho. Então, se a profecia é do diabo, ele vai acertar em detalhes a sua vida. Em detalhes. Então, se errou tudo, não é do diabo nem de Deus, é da carne. Ele tentou
Você está entendendo? As duas profecias aí não é do diabo. Vamos defender o diabo agora aqui um pouquinho. Não é do diabo e muito menos de Deus. Porque o diabo não erra em entregar a profecia do passado. Ele faz a questão, né, de se vergonhar. Você está entendendo? O diabo não erra, irmão. O diabo conhece o meu passado, o seu todinho. Cada vez que você errou, que você falhou, então se um profeta começar a falar, você fez isso, aquilo outro, não vai ser emocionante, porque o diabo conhece a sua vida todinha. Você está entendendo? Então, até então, quando o profeta começar a falar com você e começar a falar do passado, não se emociona ainda, fica gelo, fica tranquilo. Mas a partir do momento que ele começar a falar algo que o diabo não tem conhecimento, irmão, eu já mandei profeta calar a boca várias vezes comigo. Eu mando calar a boca, pode parar. Eu já falei, inúmeras vezes, foi só uma vez não. Inúmeras vezes eu coloco para quietar. Quando eu vejo que o negócio não é de Deus, eu já fiz isso. Irmão, é exatamente essa situação aqui. O que acontece? Quem cai nessas lábias aí e faz, tá pecando? Não. Deus está recebendo, tá. Deus está recebendo, mas o malandro vai pagar o preço e está usando a situação, com certeza. Tá usando. Mas na ignorância, Deus está recebendo a pessoa. E ele está brincando e o preço dele vai chegar. Irmão, todo cartão que você passa, a fatura vai chegar, não tem conversa. A fatura vai chegar. Ou mais cedo ou mais tarde ela vai chegar, ela vai estourar. Às vezes ela vem parcelada em 1, em 2, em 3, em 4, em 12, mas vai vir. Você acha que um cidadão desse vai pagar um preço tremendo? Vai, irmão. Ele vai pagar. Eu estou lançando maldição? Não precisa. Aquilo que a gente planta nessa terra é aqui mesmo que nós vamos. Pastor, mas eu vou colher tudo que eu plantei de ruim? Não. Você sabe por quê? Porque pode entrar a graça. Pode sim. Se Deus vê que você merece e não passar por situação a qual você plantou, Deus vai te livrar da situação e você não vai passar. Mas quem vai definir e vai determinar isso é Deus. Não é pastor, não é ninguém. É Deus e você. Irmão, olha aqui para mim. A primeira coisa que um cidadão, que um grande líder tem que saber para levar o povo na conversa, para levar-se alguém na conversa, você tem que saber o certo primeiro. Concorda comigo? Você tem que saber o certo primeiro, porque senão você não tem lábia para levar a pessoa na conversa. Entendeu? Então, o certo, esses pilantras por aí, irmão, eles conhecem a Bíblia de trás para frente, tudo quanto tem jeito que você pensar. Só que ser crente leva alguém para o céu? Você sabe quem que é o mais crente que existe hoje no planeta Terra, nos ares e no inferno? O diabo. Sabia que eu queria ter, eu queria ter 1% da fé que o diabo tem. Fale sem medo de errar. Eu queria ter 1% da fé que o diabo e da crença que o diabo tem. Eu não tenho. Não tenho. Pastor, mas sangue de Deus, irmão, o diabo crê que estremece, mas não obedece. Olha o tema obediência voltando para a mesa de novo. Você está entendendo? Ele não obedece. Aí você pergunta assim, pastor, mas não é possível. Então por que ele não obedece? Porque ele não tem chance mais de obedecer. Ele não tem direito mais de obedecer. Porque ele obedecendo ou não, o lago de fogo já está proposto para ele. Já para mim e para você não. Nós temos a oportunidade de obedecer e ganhar o céu. O diabo não tem jeito. Mas por quê? Porque de lá ele já veio. Entendeu? De lá ele já veio. Então ele não tem mais chance. Então por isso que não adianta ele obedecer. Então qual que é o objetivo do diabo? Matar, roubar e destruir, para quê? Para ele não ir para o lago de fogo, lá no arrebatamento, sozinho. Quanto mais ele levar para ele, melhor.
Porque vai dividir as dores no inferno. Entendeu? Vai dividir as dores no inferno. O negócio é forte. Então o que acontece, irmão? Nós estamos falando sobre a inspiração da Bíblia. Tudo isso que nós estamos falando, que nós estamos aqui, dessa geralzona aqui, é sobre a Bíblia. Na sua generalidade. Nós não estamos aprofundando em nada aqui. Nós só estamos falando o que é a Bíblia de verdade, de fato, e para que ela serve. Então a Bíblia é o manual do crente. É o manual para que a gente possa viver bem, que a gente possa ser educado nessa terra, para a gente conseguir conquistar o céu de herança. Ok? Estão compreendendo direitinho? Alguma dúvida aí até agora? Então a Bíblia na nossa vida, da de adorar, a Bíblia é algo fundamental. Sem a Bíblia, nós não existimos. Por quê? Porque ela é fundamental na vida da nossa igreja e na vida de vocês. Uma coisa é certa, meu irmão. A maioria das doutrinas humanas do homem, eu não coloco em prática. Pelo contrário. Só que o apóstolo Paulo diz o seguinte, cuidado, nem todas as coisas me convêm. Exemplo, eu bebo um vinhozinho, uma taça de vinho. Mas vocês nunca vão me ver num bar sentado por aí, bebendo um vinho, a taçona lá e eu enchendo a cara. Por que vocês não vão ver eu fazer isso? Eu poderia ir? Poderia. Eu poderia ir. Eu acharia que era pecado para mim? Não. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque se alguém vê eu sentado lá, enchendo a cara do vinhozinho, alguém pode pecar, não pode? E quem vai ser o culpado pelo pecado do peão que está me vendo beber o vinhozinho lá no bar? Enchendo a cara a garrafa de vinho do lado e a taça mandando. Quem que vai ser a pessoa vai pecar e quem vai ser o culpado para ela pecar? Eu. Aí vamos para a Bíblia de novo? É necessário que venha os escândalos. Mas ai por quem eles vierem. Olha o pastor que foi citado aí, ó. A Bíblia diz que vai vir falso profeta. Mas ai daqueles por quem eles vierem. Então não me convém, tem muita coisa que não me convém. A Bíblia diz fugir da aparência do mal, desde que te faça mal. O que acontece? Eu sou apaixonado em música internacional. Eu vou para o serviço 5 horas da manhã, eu já ligo uma rádio, uma coisa internacional, quando não tem nada que me interessa. As rádios nossas hoje, infelizmente, irmão, as rádios evangélicas hoje é mais propaganda, é 90% propaganda. Então, é complicado. Só propaganda. Então, você está entendendo? O que acontece? Aí, às vezes, eu vou ouvir no internacional. Aí, o que acontece? Eu vou abrir o bigode do carro no mundo que é internacional? Se alguém passar mal passo todo da Dorá, tá ouvindo internacional, tá rasgando o pacote. Você está entendendo? Eu vou arregaçar o trombone? Não me convém. Você está entendendo? Não me convém abrir para os outros. Por quê? Porque vai causar constrangimento espiritual, intelectual, mental em quem está me vendo. Exatamente. Aí faz mal. Aí é pecado. Aí é pecado. Se você começar a ouvir, é o amor, e começar a chorar, meu amigo, se Jesus vir, você vai direitinho pro lago de fogo. Porque tem gente que chora, mano. Lembra do pecado relativo? Lembra do pecado relativo? Tem algo que você, que principalmente quem saiu do mundo, exemplo, se você bebia ou fumava lá no mundo, principalmente beber, aí você não pode mais, porque se você começar a beber, vai retornar o velho homem. Você vai mexer com álcool, com vinho? De jeito nenhum.
esse mesmo. Né? Examine. Irmão, se eu era um alcoólatra no passado, eu vou beber, não, eu vou beber só uma tacinha de vinho. Eu vou me examinar. Eu vou, gente, se eu beber um gole, o meu velho homem vai voltar e eu vou encher a cara. Então não pode, é uma verdade absoluta. Baseado nisso aqui, você sabe o que eu... Pensa comigo, se você ficar sem almoçar, à tarde você já está meio assim, né? Se você ficar sem almoçar e sem jantar, como é que você vai amanhecer no dia? E se você ficar sem almoçar, sem jantar, sem lanchar no outro dia e já começar sem almoçar de novo? Vai chegar um certo momento, o que vai acontecer com o seu corpo físico? Vai? Porque se você não abastece com água, com alimento sólido, o que vai acontecer com o seu corpo físico? Você vai morrer, não é? A sua alma não é diferente. Se você não alimenta a sua alma com o vinho da purificação, o vinho que é a ceia do Senhor, e não come o pão que é o sólido, o que vai acontecer com a sua alma? Aí o que é o pão na vida do crente? É a palavra. O pão é a palavra. Então se você não alimenta com o pão e com o vinho, automaticamente, espiritualmente falando, o que vai acontecer? Você vai morrer espiritualmente. Então o que acontece? Nós temos que tomar cuidado, porque se você não vem na igreja um dia, no próximo culto, o que vai acontecer? Você vai ficar meio assim, meio mamãe. Aí você pega e bate uma preguicinha santa. Aí no outro dia, a preguicinha santa acentua mais um pouquinho. Aí no outro dia acentua mais, e aí vai indo. Aí vai, a hora que vê que não, você está afastado da igreja. Não foi assim que aconteceu lá no passado? Por quê? Quem não alimenta está à mercê do diabo, irmão. O diabo vai peitar um crente forte? Vai não. Quando o diabo vai lá na sua casa, olha aqui para mim que isso aqui é sério. Quando o diabo vai lá na sua casa, ele vai peitar quem lá na sua casa? O mais fraco. Qual vocês dois que é o mais forte por lá? Você está entendendo? Faça uma auto-reflexão. Lá na sua casa, quem que é o mais forte? Lá na sua casa, quem que é o mais forte? O mais fraco é que o diabo vai peitar. Para tentar derrubar. Em todas as áreas. O diabo tende a ir no mais fraco. Porque se ele derruba o mais fraco primeiro, ele já ganha força para ir no mais forte. Concorda comigo? E ele entra também na área mais fraca da pessoa. Ele entra na área mais fraca da pessoa. Irmão, o diabo não é bobo. Se o diabo está vendo que o negócio está difícil e aquele outro está bem mais fraco, aonde que ele vai, irmão? Se o bandido está vendo duas casas ali, ó, uma está com a porta aberta, outra está com a porta fechada, trancada, tramelada, onde que o bandido vai? Ele vai perder tempo e ir na casa que está fechada com o cadeado? Não, irmão. Ele vai entrar logo na que está aberta e vai roubar o que der e, ó, carregar. O diabo é do mesmo jeitinho. Em cima de tudo que nós falamos aqui, sobre a Bíblia, sobre a revelação, a inspiração da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a Bíblia não erra, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, é revelada por Deus. E em cima de tudo que nós falamos aqui, você tem uma semana, tá bom? Para me fazer um texto dissertativo. Então vocês vão escrever um texto simples, entendeu? Não se apegue, porque a partir desse texto que vocês escrever, nós vamos ter umas aulinhas de português também, para vocês desenvolver a dissertação, a escrita de vocês. E quanto melhor a dissertação, a escrita, melhor fica a fala de vocês. Vocês vão escrever assim, ó, na aula do dia 11, foi ensinado que a Bíblia é uma revelação de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, escrita por mãos humanas, portanto inspirada pelo Espírito Santo e escrita segundo
segundo a cultura de cada um. Então vocês, é como se fosse um texto jornalístico, entendeu? Vocês não vão entrar dentro do texto, vocês vão informar para alguém que vai ler. Porque qualquer pessoa que lê, é como se fosse um informativo que vocês vão passar. Entendeu? Como se fosse uma matéria de jornal. Onde vocês não vão dar opinião de vocês. Pelo contrário, vocês vão falar o que foi falado aqui. Deus abençoe você que está assistindo, que vai assistir a esse vídeo. Tá bom? Deus abençoe.